Pessoal, nós vamos começar agora o estudo das espécies tributárias, tá? Vamos começar a nossa incursão no CTN propriamente dito. Até então a gente vinha estudando assuntos afetos à Constituição da República, especialmente no seu sistema tributário, né? A gente estava estudando assuntos do sistema constitucional tributário. Agora a gente vai realmente entrar no CTN e, para tanto, vamos começar com o artigo 3º do CTN, que traz o conceito de tributo. Esse conceito de tributo ele é muito rico, muito cheio de informações e é um ponto que eu sempre digo aos meus alunos que é um ponto de convergência entre as várias espécies tributárias. Nós vamos estudar aqui, por exemplo, o imposto, a taxa, a contribuição de melhoria, as contribuições especiais e o empréstimo compulsório, que são as 5 espécies tributárias. Cada uma tem as suas peculiaridades e as suas diferenças em relação às outras. Do contrário, não seriam divididas em espécie. Mas o grande ponto de convergência que existe entre as espécies tributárias é justamente o artigo 3º do CTN, e é de fundamental importância nessas aulas remotas que nós temos, que vocês acompanhem, que vocês peguem o texto da lei, para que eu dite aqui e vocês acompanhem na leitura e o vídeo fique mais interessante, tá? Então eu vou ler para vocês agora o artigo 3º do CTN e a gente vai, de uma forma objetiva, mais detalhada ainda assim, falar frase por frase dele, explicar frase por frase dele. Lendo agora para vocês o artigo 3º do CTN. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Vocês vejam que é um conceito longo, um conceito que tem uma gama de informações muito grande e que precisa ser bem entendida por nós todos, tá? Então vamos começar pela primeira frase aqui do conceito. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Ora, o tributo é uma prestação que é paga com dinheiro, tá? E com nossa moeda corrente. A gente não vai conseguir pagar tributo com euro, com dólar ou com qualquer outra moeda que não seja o real, a nossa moeda corrente, ainda que a moeda seja mais valorizada, tá? O tributo ele é pago no Brasil exclusivamente através quase que exclusivamente, eu vou explicar uma exceção depois, através de moeda corrente, tá? Daí o artigo 3º dizer que é uma prestação pecuniária compulsória. Por que é compulsória? Porque a gente paga tributo obrigado, né? A lei determina, aí entra o princípio da legalidade totalmente, né? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Se a lei me obriga a pagar um tributo, eu não tenho que discutir, né? A minha vontade aí ela vai ser completamente irrelevante. Você veja que existem algumas situações ou alguns atos na vida da pessoa, atos jurídicos, que são aperfeiçoados através da vontade. São as chamadas obrigações ex voluntate. A gente encontra muito isso no direito privado, no direito civil. Tipo, eu quero alugar um apartamento, mas eu só vou conseguir alugar se o dono do apartamento, né, o locador, quiser me alugar o apartamento. Então, por mais que eu queira alugar aquele apartamento, se o locador não quiser pô-lo em locação, não vai haver negócio, não vai haver o ato jurídico em si. O casamento é a mesma coisa, né? A pergunta mais clássica do casamento é se o noivo e a noiva, ou se os noivos aceitam um ao outro, enfim. A resposta tem que ser sim, porque apesar de serem partes capazes, o objeto ser lícito e a forma prescrita em lei, nesses casos, nesses tipos de obrigação, obrigação do direito, a vontade é um elemento que aperfeiçoa, é um elemento essencial e precisa ser expresso. Já no caso da obrigação ex lege, no caso do tributo, a obrigação tributária, tá? A vontade ela é completamente irrelevante. Uma vez que a lei preveja a obrigação de pagar tributo, ocorrido o fato gerador, nascida a obrigação de pagar tributo, você vai ter que pagar de todo jeito e a sua vontade, repito, nesse caso não tem qualquer tipo de pertinência ou de relevo, tá? Daí se dizer que o tributo é uma prestação pecuniária, como eu já expliquei, paga em dinheiro, e compulsória, porque uma vez que acontece o fato gerador, você tem que pagar e pronto. Vem uma parte meio redundante que diz o seguinte,
em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Se é uma prestação pecuniária, tem que ser paga em moeda. Então, quanto a isso, a gente não tem dúvida nenhuma. Há uma redundância aí. Mas o Código Tributário, o artigo 3º do Código, diz que pode ser pago o tributo em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Minha gente, quase tudo na vida pode ser expresso ou pode ser convertido em moeda. Tá? O trabalho pode ser convertido em moeda, qualquer objeto pode ser convertido em moeda. Mas a gente já viu que o tributo ele é pago, via de regra, em dinheiro, através de dinheiro e de moeda corrente nossa. Tá? Existe a possibilidade, né, de se pagar um tributo através de dação em pagamento de bens imóveis. Isso foi acrescentado pela Lei Complementar 104 de 2001, tá, que alterou o Código Tributário Nacional e acrescentou a dação em pagamento de bens imóveis, somente bens imóveis, tá, e a gente vai falar isso mais para frente, como forma de pagamento do tributo. Tá? Aí alguém pode chegar e dizer, mas um amigo meu, ou meu pai, ou eu, fui executado e nessa execução houve a penhora de um apartamento nosso, de um imóvel nosso. A gente vai pagar o tributo com esse apartamento. Nesse caso aí, o apartamento vai ser levado em asta pública, vai ser vendido. Essa venda, evidentemente, vai ser feita através de dinheiro, né? A compra pelo arrematante vai ser feita através de dinheiro e o dinheiro vai entrar na receita. Então, não dá para a gente achar que numa execução fiscal com uma penhora que no final das contas descambou para uma asta pública, para um leilão, que o tributo foi pago com um imóvel. Não, o tributo foi pago com dinheiro, o dinheiro arrecadado com o leilão do imóvel penhorado. Tá? Que não constitua sanção de ato ilícito. É outra frase aqui do artigo 3º do CTN. Que não constitua sanção de ato ilícito. Minha gente, essa frase é de fundamental importância. Por quê? Porque vai diferenciar tributo de multa. O tributo, ele não tem em sua gênese ilicitude. A gênese do tributo é imaculada, completamente imaculada. Você veja que a hipótese de incidência, vamos ter como exemplo aqui alguns impostos. O imposto de renda é auferir renda. Do imposto de importação é importar. Do imposto de serviços sobre serviços, o ISS, é a prestação de um serviço. Do ICMS, circulação de mercadoria. Quer dizer, em nenhuma dessas circunstâncias materiais existe ilicitude. Em nenhuma dessas circunstâncias previstas pela norma, né, desses fatos, desses atos, desses estados de fato, existe a chamada conduta antijurídica, existe a chamada ilicitude. Tá? Então, o tributo ele tem que nascer a partir de uma situação completamente imaculada de ilícito, imaculada de sujeira jurídica, digamos assim. Tá? Já a multa não, a multa nasce em função de alguma conduta antijurídica ou de um ato ilícito que foi cometido pelo agente. Vamos imaginar o seguinte, você ultrapassou o sinal vermelho, cometeu uma conduta antijurídica e aí vai pagar uma multa por conta disso. A multa é uma prestação pecuniária compulsória, tá, instituída em lei tal qual o tributo, mas que é fruto, que é uma sanção de um ato ilícito, que é fruto de um ato ilícito. Ou seja, a multa na verdade, a penalidade pecuniária. Já o tributo não. O tributo ele não pode nascer de ato ilícito, porque o tributo não tem caráter punitivo e, repito, tem a sua gênese imaculada. Uma situação material completamente livre de ilicitudes ou de antijuridicidade. Aí tem instituída em lei, outra parte aqui do artigo 3º. Eu acho que é desnecessário nós falarmos do princípio da legalidade aqui. O tributo necessariamente tem que ser instituído em lei, a gente já viu, porque ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Tá bom? E cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Tá? Veja o seguinte, que a administração pública, que é quem faz os atos executivos, os atos de administração do tributo, de fiscalização, de arrecadação, de cobrança, só pode cobrar o tributo, só pode, digamos assim, executar a administração só pode executar suas funções tributárias através de atos administrativos
vinculados, tá? Nada de ato discricionário. O ato também não pode ser arbitrário, porque ato arbitrário no Estado Democrático de Direito, ele, em tese, é inexistente e é combatido, nesse caso, com um mandado de segurança, por exemplo, tá? Mas a atividade administrativa ou o conjunto de atos administrativos tributários, tá? Que visam principalmente a cobrança do tributo, eles são plenamente vinculados, tá ok? Então, repetindo, tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, tá ok? Esse é o conceito de tributo. Bom, o artigo 5º do CTN traz a chamada classificação tripartida, é uma classificação antiga. Lembrem que o CTN é de 66, tá? O CTN tem 22 anos a mais do que a nossa Constituição atual. E naquela época só existia imposto, taxa e contribuição de melhoria. A nossa classificação atual hoje é a pentapartida, 5 espécies tributárias, tá? Além do imposto, da taxa, da contribuição de melhoria, prevista já no CTN, nós temos previsto pela Constituição também o empréstimo compulsório, tá? Tá lá no artigo 148 da Constituição, e as contribuições, que estão no artigo 149, as contribuições sociais e as contribuições do artigo 195, que são contribuições voltadas à Previdência. Tem também a contribuição do artigo 149A, que é a contribuição cobrada pelos municípios e pelo Distrito Federal, contribuição para a iluminação pública, né? Daí a gente ter 5 espécies tributárias hoje. O CTN só fala em 3, tá? Mas nós temos 5 espécies tributárias. Outro ponto importante está no artigo 4º do CTN, tá? Que fala da natureza, da definição da natureza jurídica do tributo. O artigo 4º diz o seguinte: a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la a denominação e demais características formais adotadas pela lei e a destinação legal do produto de sua arrecadação. Vejam bem, esse artigo 4º traz uma meia-verdade, porque esse inciso 2 do artigo 4º, ele não pode ser aplicado, por exemplo, às contribuições previdenciárias, às contribuições sociais, que elas têm uma destinação já determinada por lei, a lei assim a entende, tá? Lembro que o artigo, que o CTN é um texto antigo, sobretudo se nós compararmos com a Constituição. Mas o artigo 4º ele é muito claro quando ele diz que a natureza jurídica do tributo é definida pelo seu fato gerador. Nós vamos ver aqui, nas próximas aulas, que o grande diferencial das espécies tributárias é o seu fato gerador. O fato gerador do imposto é próprio do imposto. O fato gerador da taxa tem características de fato gerador de taxa, tá? A contribuição de melhoria assim por diante. Então, a nossa intenção é, ao final dessas aulas, que o aluno, ao observar o fato gerador, independente de saber se é imposto, se é taxa, ele consiga identificar o tributo. Tá? Muita gente identifica o tributo pela primeira letra da sigla, né? ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. CSLL, Contribuição Social sobre Lucro Líquido. TCR, Taxa de Coleta de Resíduo. Quer dizer, obviamente que a primeira letra da sigla de um tributo normalmente traz a sua espécie tributária, mas a gente não pode se ater a essa informação, que ela é uma informação traiçoeira e muito superficial. Para a gente realmente descobrir qual é a espécie tributária, a gente tem que entender qual é o seu fato gerador. A gente tem que conhecer as características do fato gerador de cada espécie. É isso que o artigo 4º está falando. Ok, pessoal? E aqui a gente vai ter uma classificação tributária, tá? Em tributos vinculados e não vinculados, tá? A única espécie não vinculada a quê? A uma atividade específica do administrador, da administração pública. A única espécie não vinculada é a espécie imposto. Todas as outras são espécies vinculadas, tá?
Todas as outras são espécies vinculadas a uma atividade estatal específica. Tá bom, pessoal? O imposto é não vinculado, ok? O tributo pode ser fixo, normalmente fixo, o tributo fixo é taxa. Ele pode ser progressivo ou seletivo, tá ok? O tributo pode ser pessoal ou real. O único imposto hoje, né, no sistema tributário nacional pessoal que leva em consideração a característica do ser, né, e não do ter, é o imposto sobre a renda. Ele vai observar a pessoa diante da sua subjetividade contributiva, tá? Quer dizer, você vai pagar de acordo com o que você produz de renda. Todos os outros tributos, tá? Ele vai observar a capacidade contributiva objetiva, ou seja, aquilo que você tem ou que você aparenta ter e não que você aparenta ser. Tá bom, pessoal? Então, essa é a nossa primeira aula de espécies tributárias. São os conceitos gerais, a classificação, certo? É a teoria geral das espécies tributárias. A gente vai fazer aulas assim, muito objetivas agora, de no máximo 20 minutos. E aí, na aula 2, a gente já começa a falar de imposto e de taxa, tá? Ok, até lá.